Opa, bom dia, cá estou eu, 15 para as 8 da manhã, eu e minha voz de sinusite, com um fone que talvez esteja pipocando no ouvido de vocês, né? Então essa gravação talvez não vire nem podcast, mas nós vamos tentar gravar o episódio 53, que na verdade é o 54, nessa manhã Hoje é quantos, gente? Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto, acho que é isso. Semana que vem, domingo que vem, 23 de agosto, não sei. Domingo que vem é o último domingo de agosto e terá sido o domingo no qual a terceira temporada foi ao ar. E aí eu tô falando da progressão vertical com vocês, né? Pois é. Hoje eu não posso dizer que eu tô atrasado não, né? Eu poderia estar saindo mais cedo, mas eu tô com uma crise de sinusite que já vai para um mês, porque o tempo tá muito seco e tá muito frio e meu nariz não aguenta, né? Então nós vamos fazendo o que a gente dá conta. Bom, eu dei uns exemplos aí de progressão vertical e eu curti, para falar a verdade, falar da aventura Tumba de Demara, né, no último podcast. E hoje eu vou falar com vocês de outra aventura de First Quest, que é Montanha do Medo. Acho que não sei, é a segunda aventura, eu esqueci o nome dela. A quarta aventura é uma masmorra que o mestre pode continuar fazendo, mas a segunda aventura é uma mansão assombrada. E é uma aventura bem interessante. Eu tava pensando como que essas aventuras do First Quest, elas dão essas margens, vamos dizer assim, para você desenvolver o jogo, mas como o produto é muito contido nesse sentido, né, muito restrito, até na contagem de páginas, ele realmente não dá asas a essas possibilidades e nem abre nem indica, né, nem abre a chance nem nada, né? Aí tô eu aqui, 30 anos depois, falando do First Quest. Ó, James Joplin. Bom, acho que é Montanha do Medo mesmo, né? Eu esqueci, eu vou chamar de Montanha do Medo, tá? Ou Casa do Terror, sei lá, acho que Casa do Terror é uma atração anos 90 de shopping que tinha, né? Eu não vou falar Casa do Terror não, ou Castelo do Terror não, mas é uma aventura muito massa. Essa aventura, ela foi planejada, inclusive já tem isso, tá? Olha como que o contexto da aventura em si já incita uma pegada que entra na quebra do script, né? Como que essa aventura é pensada? Essa aventura é pensada para ocorrer como uma incursão que não é, vamos dizer assim, planejada pelos personagens. Por exemplo, a aventura Tumba de Demara, ela é uma aventura clássica e de um estilo bem típico. Aventureiros na masmorra, chega um arauto, anuncia que tem alguém precisando de aventureiros, os aventureiros vão, ouvem a proposta do contratante, aceitam a proposta, partem para poder cumprir uma missão com tudo muito especificado, muito bem delineado. Tem que recuperar tal item por causa disso, uma outra pessoa já foi, se você é notícia dele, tá bright, e vamos que vamos, né? Se os personagens aceitam a aventura, aí tem jogo. Se os personagens não aceitam a aventura, é o fim do mundo, né? Conforme descrito no episódio passado. É uma estrutura bem linear, na verdade, se você parar pra pensar. É uma proposta bem, se ocorrer 1, então vá pra 2, se acontecer 3, então vá pra 4, né? É uma parada bem nesse sentido. Essa aventura, acho que é Sob o Domínio do Medo, o nome da aventura, né? Vou chamar assim, tá? Sob o Domínio do Medo. Não sei que barulho é esse. Esse barulho é novidade. Vixe Maria. Tem jeito não. Esperar um pouquinho, viu, galera? Pera aí.
Pessoal, eu até pausei o áudio, tá? Eu tô a 30 metros, eu tô a 40 metros do maquinário que tá fazendo esse barulho, só pra vocês terem uma ideia, beleza? Eu tô longe pra caramba. Pô, eu tô a uns 50 metros agora e ainda tá desse jeito. Acho que eu vou pausar de novo. Bom, agora eu coloquei coisa de 100 metros de distância entre nós e eles. Eu acho que agora dá pra continuar. Então, como eu estava dizendo, a aventura Tumba de Demara, ela é uma aventura até linear, até demais, uma estrutura bem verticalizada. Objetivo, tesouro, item mágico, XP, etc. Essa aventura sobre o domínio do medo, ela é uma outra perspectiva. O prep da aventura, se eu me lembro bem, indica assim, ó, essa aventura deve ser colocada no caminho dos personagens. Não deve ser uma coisa para a qual eles saem preparados. Então, qual que é o lance? O lance da aventura é assim, ó, idealmente, os aventureiros terão ido para alguma coisa, fazer alguma coisa, e no meio do caminho da ida, ou no meio do caminho da volta, e se eu não me engano, eles recomendam que seja na volta, eles topam com essa situação. Então você veja, não é que os aventureiros foram atrás de um problema, algum problema veio atrás dos aventureiros. E esse problema em específico é um problema que não tem nada de pessoal com eles. Essa aventura, no meu modo de ver, ela é meio que uma tentativa, né? Um ensaio de trazer aquela filosofia de Ravenloft para dentro do jogo. Ravenloft, para quem não sabe, é o semiplano do pavor, que é famoso por suas brumas que se estendem por vários planos diferentes. Geralmente, quando ocorre um grande ato de malignidade perpetrado por um humano, né? O humano que eu digo, uma não divindade, né? As brumas emergem em volta daquele que perpetrou tal malignidade. Nós estamos falando de coisas realmente malignas, tá? E as brumas abraçam aquela pessoa ou aquelas pessoas junto com aquela região ou não, tudo depende, isso é bem variável. E aí as brumas trazem tudo aquilo do seu plano de origem para dentro de Ravenloft, onde aquela malignidade é concentrada, né, demograficamente. Então em Ravenloft você respira o mal. A terra que você pisa, o ar que bate no seu rosto é composto por microfragmentos de sede pelo mal, né? E o semiplano do pavor, ele corrobora, premia atitudes malignas, né? E aí, essa aventura sobre domínio do medo, que eu acho que não é esse nome também, mas nós vamos com esse nome, rola o seguinte: os personagens estão na estrada, né? E aí, de repente, o ambiente torna-se taciturno. O ambiente torna-se nefasto. A noite se torna mais escura. As estrelas somem, se apagam. A lua não está mais lá. Uma névoa, olha ela aí. Uma névoa, uma bruma, uma cerração cobre a vista. E em meio à névoa, de repente, os personagens veem um grupo de 3 ou 4 andarilhos perambulando de olhos vazios e resmungando coisas como: de que valeu conservar meu poder e abrir mão das minhas fraquezas? Eu apenas me tornei um espectro de mim mesmo, né? E esses vultos vão perambulando e se perdem na névoa conforme vieram. Isso, para falar a verdade com vocês, parece saída de uma peça de William Shakespeare, se não me engano, em Coriolano. Enquanto ele perambula pelas névoas após uma batalha, aparecem as 3 bruxas que dão a ele 3 profecias, né, a respeito de possíveis futuros que se acercam de Coriolano e de seu exército. E a partir dessas profecias, Coriolano traça a sua sina, por assim dizer, né? Então os personagens encontram
esses espectros, e esses espectros emergem e dissipam-se nas brumas com a mesma inefabilidade, propriedade daquilo que é inefável, né? Não se tem um rastro de onde vieram e nem se tem um rastro de para onde foram. E os personagens só podem continuar andando na estrada, seguindo naquela névoa. E então, essa névoa começa a se adensar e começa a ter uma espécie de chuva. Uma água começa a cair muito violentamente, uma água muito fria, uma água misturada com granizo, uma tempestade abominável, pesada, trovejante, barulhenta, que ocupa e apavora todos os sentidos dos personagens. Isso é só o cenário, gente. O inimigo de fato ainda nem apareceu. Isso são os personagens interagindo com um cenário de terror, de pavor, com um mundo que em sua superabundância predatória parece estar pronto para engoli-los em vida, para dissolvê-los em meio à chuva. Isso é um negócio que nenhuma espada, nenhuma magia nunca vai resolver. E conforme os personagens vão andando por essa estrada, e não há realmente um porto seguro, não há realmente um lugar para se esconder, eles vão se vendo cada vez mais encharcados, cada vez mais exaustos, cada vez mais claudicantes, titubeantes. É uma estrada que já virou praticamente um lodaçal, onde o pé afunda, onde a bota volta com dificuldade, quase fica presa no solo a cada passo, né? Até que então eles veem uma mansão, um palacete, né? Um solar, uma casa, não dá para chamar de solar porque é tenebroso demais, é uma penumbra de uma residência. E então eles têm a opção de ir até a porta desta casa, que parece iluminada por dentro, né? E dentro do contexto onde os personagens estão, parece ser um lugar acolhedor, parece ser um porto seguro, um pique-salva, né? Então, supondo que os personagens entrem nessa casa, eles estão finalmente livres da chuva. E dentro da sala da casa, a primeira coisa que eles percebem é que os móveis são estranhos. A mobília, a pintura, a decoração, tudo parece ser de uma época passada, mas ao mesmo tempo parece ser futurística. Não futurística no sentido tecnológico, Wi-Fi, smartphone, luz elétrica, não. Mas é como se os personagens fossem cidadãos do século XII e tivessem entrado em uma casa do século XV ou XVI e que já tivesse envelhecido uns 300 anos. Então é como se eles tivessem andado 600 anos no futuro, vamos dizer assim. É claro que isso é só contextualização, isso não acontece de fato, não é uma viagem no tempo nem nada, mas é como se eles andassem 600 anos para o futuro e estivessem dentro de uma casa que está abandonada há uns 250, 300 anos. Ou seja, tudo parece moderno, parece uma versão melhorada daquilo que eles já conhecem: o estofamento, os sofás, os móveis, a decoração, o acabamento do piso, das paredes, o tipo de luminária, os instrumentos musicais, tudo parece com versões mais luxuosas daquilo que eles já conheciam, porém muito envelhecido. Então, em princípio, parece que eles estão vendo uma coisa pretérita, só que é um passado estritamente mais tecnológico, vamos chamar assim, né, do que o presente que eles viviam e realizavam. Isso é uma quebra grande de expectativas. E aí os personagens têm de navegar dentro desse castelo, dessa casa. Não é um castelo, é uma casa, é uma mansão, né? Um
sobrado, um casarão abandonado. E a história dessa aventura é uma história muito boa, que tem a perspectiva de criar amplos caminhos para os personagens após o seu encerramento. O resumo dessa história é o seguinte: havia um médico à la Frankenstein, Dr. Gunther Weiss, né? E ele era apaixonado por uma determinada moça, que eu não me lembro o nome agora, e ele queria se fazer desejar por ela. Então ele elabora uma trama para poder encantá-la e, infelizmente, ele é pego pela velhice. Então ele, vamos dizer assim, ele não tem como se desvencilhar do próprio fim da própria vida. E aí ele cria um plano para se tornar um ser de vida eterna. E nisso ele cria um ritual mágico e faz com que seus servos concluam os últimos passos desse ritual. Só que aí ele morre antes. E como ele não deixa instruções claras para os servos dele, ele se faz sepultar, e consegue isso dos servos, mas os servos não conseguem concluir o ritual para que ele seja sepultado. Para piorar, a moça que ele ama esconde o item, que seria o item final para, concluir toda a maquinação. Nisso, todo o casarão é envolto nessa malignidade. E essa malignidade começa a atrair pessoas para que essas outras pessoas possam concluir aquele trabalho que não foi realizado. E é nessa enrascada que está o contexto da história. E aí os personagens entram para esse casarão e eles são atormentados pelo fantasma desse morto que quer coagir os personagens a finalizar esse trabalho macabro. Na finalização desse trabalho macabro, ele promete mundos e fundos, né? Aí vem um grande spoiler. Os espectros que os personagens viram na estrada era do grupo de aventureiros anterior que esteve nessa casa e deu ao espectro aquilo que ele queria. Como eles deram ao espectro aquilo que ele queria, aquilo que o espectro demandou, aqueles personagens abraçaram o mal numa escala muito maior do que estavam preparados. Isso fez com que esse abraço lhes tirasse tudo, lhes tirasse a existência, a capacidade de conjurar magias, o vínculo com as divindades, a capacidade de ganhar níveis. Então eles se tornaram meras visões, meras visagens daquilo que um dia eles foram. Olha como é macabro, não é? Pois é, mas olha como que tem que ter um desenvolvimento horizontal. Se não tem os espectros na estrada, os personagens não têm nenhuma dica do que pode ter acontecido ou do que os espera dentro daquela mansão. E a ideia é que os personagens percorram a casa, desvendem o mistério e resolvam a situação de maneira a eliminar o mal. E no meio disso tudo, eles encontram um clérigo com uma vela acesa em oração. Esse clérigo era o personagem que fazia parte daquele grupo de espectros, e ele foi traído por aqueles personagens que se tornaram espectros e foi entregue ao espectro da mansão. E a única coisa que consegue fazer com que ele esteja protegido das garras do espectro é a vela que ele tem acesa e as orações que ele faz, que ainda fazem com que a divindade dele ainda consiga protegê-lo dentro desse contexto. O nome desse clérigo é Farish. Ele tem que se manter protegido ali daquela situação toda. E ele pede aos personagens que resolvam e destruam o espectro de Gunther Weiss para que ele possa se ver livre. Olha, pense só, Farish foi um clérigo abandonado pelos seus amigos, companheiros de aventuras, vamos chamar assim, no momento de maior necessidade. E enquanto as trevas pareciam literalmente emergir
de cada faceta para poder agarrar sua alma e capturá-la eternamente, eis que surgem esses outros aventureiros, não tão bravos assim, mas esses outros aventureiros, que se dispõem, tendo mais escolha ou menos escolha, né? Mas se dispõem a entregar a si próprios para resolver aquela questão, o que libertará Farish de uma sina terrível, né? Pior que a morte. Esse personagem, vocês não acham que esse PDM deveria se tornar um aliado muito fidedigno dos personagens? Farish não deveria, ao final da aventura, mostrar-se propenso a acompanhar os personagens e ajudá-los no limite de suas capacidades? Eu imagino que sim. Só que o First Quest não dá essa alternativa. Que bom seria se desse. E se já pensaram se os personagens, após concluírem a aventura, encontram um ancestral de Gunther Weiss? Encontram o primeiro Weiss, o primeiro homem da casa de Weiss? E aí eles concatenam um raciocínio com o outro e começam a entender que aquele cara é o tataravô do espectro maligno que ainda não nasceu, e algum tipo de redenção fosse possível nesse sentido, se alguma mudança de rota fosse possível, a fim de fazer com que Gunther não estivesse tão entregue às trevas em seu futuro. Imagine que redenção fantástica seria se uma pessoa tivesse o seu vínculo com o mal rompido muito antes, inclusive, do nascimento, de seu próprio nascimento, ou do nascimento de seus pais, de seus avós, bisavós. Não é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas essas possibilidades só surgem, só se consubstanciam quando você imagina o jogo numa progressão horizontal, uma progressão de história. Não tem mecânica que vai dar conta disso. Não tem mecânica que vai dizer da medida da gratidão de um PDM com relação aos personagens. Não existe maneira de você resolver isso mecanicamente. Da mesma forma, o que é feito dos espectros que estão do lado de fora, depois que Gunther Weiss é destruído? Será que eles são banidos? Será que eles são perdoados? Será que eles continuam vagando pelas brumas, contando sua história de traição e covardia? Ou será que eles são colocados à mercê da escolha dos personagens? Existem várias repercussões, várias ramificações que são possíveis de se imaginar e de se construir para esse cenário. Existem várias aventuras que você pode derivar a partir da semente da aventura sob o domínio do medo, né? Infelizmente o First Quest não tinha essa pretensão, não tinha essa estrutura e não fez esse trabalho. Mas a gente, enquanto mestre, a gente pegando essas histórias, a gente pode muito bem fazer esse trabalho, porque é esse trabalho que vai fazer com que a sua aventura tenha possibilidades de crescimento e expansão para além daquilo que foi meramente descrito, planejado, realizado, modificado e etc. Então, é por isso que eu digo: construam suas histórias a partir das ações dos personagens e das repercussões dessas ações no mundo de jogo. Claro que o mundo pode propor seus desafios, claro que a aventura pode ter os seus percalços, mas o andar a partir desses eventos tem de estar condicionado à ação ou à inação dos personagens. Caso eles decidam agir, caso eles decidam não agir, qualquer que seja o curso de ação. E o mundo não deve ficar parado. Narrativas paralelas devem existir. Eu acho que a faceta que eu mais curti nessa aventura foi a existência de um segundo grupo de aventureiros. Quando Farish apareceu, sentado em um círculo de proteção, com uma vela acesa, e disse que seus amigos o haviam abandonado, eu perguntei ao mestre, se eu me lembro bem, né? Eu perguntei: que amigos, mestre? Aí o mestre falou: foi um outro grupo de aventureiros. Eu pensei: outro grupo de aventureiros? Então nós não somos o único grupo de aventureiros? Não, nós não éramos o único grupo de aventureiros. Isso fez com que eu despertasse para isso.
O mundo não precisa esperar por um único grupo de aventureiros. Outros grupos de aventureiros podem existir. Isso dá um colorido fenomenal a um cenário de campanha. Isso dá um colorido absurdo. É praticamente uma terceira dimensão dentro da proposta de jogo. Quando há outros grupos de aventuras, quando há outras aventuras acontecendo em paralelo, quando há eventos realmente concomitantes, né? Paralelos e que estão ocorrendo realmente ao mesmo tempo, ou mais ou menos na mesma época na qual os personagens estão realizando suas peripécias. Apenas recomendo aos mestres que se apaixonarem demais com essa ideia, apenas cuidem-se para que seus grupos paralelos de aventureiros, seus aventureiros PDMs, não se tornem mais importantes para o cenário, mais significativos que o próprio grupo de jogo. Porque senão vai ficar uma coisa de que o jogo jogado é o coadjuvante do roteiro escrito. E, bom, talvez algumas pessoas gostem disso nesse sentido, mas realmente não é a proposta que mais me agrada, né? Aí vira questão de gosto, não adianta. Eu vou recomendar que você não faça porque não me parece que seja divertido jogar algo que tem ali uma componente, né, de risco do personagem, né, de perda do personagem, de sucesso e de fracasso, ser o coadjuvante daquilo que foi um roteiro escrito onde, obviamente, não existe risco praticamente nenhum. O risco é praticamente zero, né? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês por me acompanharem nessa reminiscência da aventura sob o domínio do medo, que com certeza não é esse nome da aventura. É a segunda aventura do módulo de First Quest, que é uma bela introdução ao jogo de terror, uma outra ambientação, né, que não é heróica, aventuresca e tudo, onde se está lutando pela sobrevivência. E é simplesmente uma malignidade que cruzou o caminho dos personagens, tá certo? É isso, gente. Obrigado. Tô aqui esperando no metrô. Daqui a pouco ele deve chegar, a estação já tá lotada. E vou me despedindo. Se vocês estão ouvindo esse episódio no dia do lançamento, uma boa tarde, um bom domingo para vocês. Se você não está ouvindo pelo YouTube, por favor, procure o canal no YouTube, assine o canal, curta, compartilhe, manda comentário, interaja, porque você me fortalece demais aqui. Não financeiramente, mas você me impulsiona, me ajuda, me incentiva a continuar fazendo podcast. E isso é muito, 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 muito importante. Tá certo? Muito obrigado. Ótimo dia, ótima tarde para todos vocês.